Gente, paz do Senhor Jesus, bora de devocional? Falado? Sabe o que é devocional? Devocional é um momento de devoção. Um momento que você tira para conversar com Deus, para aprender de Deus, para falar de Deus. E o que eu estou fazendo aqui é compartilhar os meus devocionais com você. Aquilo que Deus coloca ao meu coração. E eu examino a palavra e eu examino o meu coração. A primeira a receber desses devocionais aqui sou eu. E quando a palavra é muito forte, eu digo, Senhor, esquadrinha o meu coração. Esquadrinha o meu coração, não me deixa ser parecido com essa situação, não me deixa chegar ao nível dessa situação. Esquadrinha o meu coração. Eu aprendi, gente, que é muito importante você orar pelo seu coração, porque as lutas, elas vêm com o intuito de nos parar. Não é só enfraquecer, não é só entristecer, é te fazer parar. Entendeu? E a palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, a maldade, a corrupção, o amor de muitos esfriaria, porque a gente vai olhando aquilo, aquela maldade, aquela destruição, aquela inveja, aquelas coisas tão difíceis que você olha e dói tanto no seu coração. Aí a gente para e fica assim, mas não tem mais jeito não, mas o mundo acabou, mas não vale a pena amar ninguém, não vale a pena cuidar de ninguém. Aí nisso, o seu amor está se esfriando. Você vai desistindo, desanimando. E a Bíblia diz isso, que por multiplicar-se a iniquidade, o pecado e a maldade, o amor de muitos se esfriaria. Então eu sempre peço a Deus, e Ele me disse, o Espírito Santo me disse que eu tinha que orar pelo meu coração. E hoje eu sei por que nós temos que orar pelo nosso coração, para que o nosso amor não se esfrie. Então antes de a gente começar a falar desse devocional aqui, desse momento de devoção, eu quero falar uma coisa para você. Não deixe a maldade do mundo esfriar o seu coração, não. Não deixe a maldade das pessoas te fazerem você se perder. Não deixe que a maldade das pessoas façam com que você se perca de quem você é. Ore pelo seu coração. Ore para Deus pelo seu coração, para Ele guardar o seu coração nele. Porque é isso que eu digo, Senhor, guarda o meu coração em Ti. Não me deixa, Senhor. Esquadrinha o meu coração, me mostra se tem algum caminho mau. Davi dizia isso, eu acho isso lindo. Davi dizia, esquadrinha o meu coração e se tiver em mim um caminho mau, faça com que eu desvie dele. E eu tenho feito essa oração e orado pelo meu coração. E devocional é isso, um momento de... As pessoas acham que adorar a Deus é louvar, é cantar, é pregar. Isso é adorar a Deus. Mas tirar um tempo para ler a Bíblia, falar com Deus dentro da Bíblia, aprender de Deus dentro da Bíblia, isso é adoração, gente. Isso é adoração. E eu tenho certeza do que eu estou te falando isso aqui. Deus quer que a gente conheça Ele. E a única forma de conhecer a Deus é pela palavra dele. Não que eu não estou dizendo que eu estou te ensinando nada, não, porque eu não tenho nem para mim, gente. Eu sou muito sincera. Eu estou aprendendo com Deus a cada dia. E o que eu aprendo aqui, eu estou dividindo com vocês. O que o Espírito Santo fala ao meu coração, eu falo com vocês. Longe de mim querer ensinar, só estou compartilhando. E assim a gente vai observando junto as Escrituras e acaba aprendendo com Jesus. Glória a Deus. Hoje eu quero falar uma coisa para vocês, que está uma passagem, que Deus falou no meu coração, está em Provérbios. Provérbios 16. Olha aqui minha Bíblia nova, linda. Tô amando. Eu vou deixar aí para vocês comprar, para a gente poder ler juntos. Provérbios 16, 18. Ó, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Isso aqui é muito tremendo. A palavra a soberba precede. Sabe o que é precede? Precede é algo que vem anunciando. Meio que mostrando o que pode acontecer com a nossa vida. O nosso amanhã é algo que está mostrando o que vai acontecer no nosso amanhã, está precedendo, está meio que anunciando, se eu posso dizer assim, o futuro. Algo que vai acontecer na nossa frente. E eu acho isso aqui muito tremendo, porque quando você vê uma pessoa, às vezes, gente, tem pessoas, não vamos generalizar, tem pessoas que passam por lutas, dificuldades, tribulações, mas eles estão num momento de provação. Eles estão num momento de Deus provando a fé deles ali.
Às vezes, a dificuldade é uma provação. Às vezes, a luta, o conflito, a guerra, às vezes essa batalha é espiritual. Às vezes é Deus permitindo algumas coisas na nossa vida para que a gente venha crescer, amadurecer espiritualmente. Como no caso de Jó. Todo mundo disse que Jó pecou, mas aquilo ali era Deus permitindo, para que Satanás visse que não eram os bens que mantinha Jó fiel, era o coração. Então tem lutas, tem batalhas que são espirituais. Tem batalhas que são espirituais. A Bíblia fala sobre uma passagem onde um homem cego, Jesus estava passando com os discípulos e tinha um homem cego. Aí os discípulos, a gente sempre quer achar um culpado, né? A gente sempre quer acusar as pessoas. Isso aqui não é uma acusação. Eu só vou falar para vocês aqui o que eu estava estudando e que o Espírito Santo falou no meu coração. E tem coisas que são espirituais, como esse homem cego. Os discípulos falaram para Jesus assim: quem pecou? Ele ou os pais? Para que viesse a ser cego. Olha o acusador aí. Olha a gente procurando a falha e o pecado dos outros. Aí Jesus fala com ele assim: nem ele pecou, nem os pais pecaram. Isso aconteceu para que a minha glória seja exaltada. Para que a minha graça seja exaltada. Então aquilo ali era para que Deus se mostrasse, Deus se pronunciasse, não era por pecado. Era para que a glória de Deus sobressaísse naquela situação. Então nem tudo é pecado. Nem tudo é espiritual. Mas de acordo com esse provérbios aqui que a gente leu aqui, e tem pessoas que quando se dão mal na vida, e tem muitas pessoas que fazem isso, eu já ouvi isso imensas vezes, várias vezes. Tem pessoas que se dão mal na vida e elas dizem assim: falta de sorte, praga de fulano. Já ouviu falar isso? Essa praga de fulano, boca praguejada que falou. Foi falta de sorte, fizeram um trabalho lá para me destruir. Foi tudo. Eles falam que foi tudo. Só que tem coisas que acontecem com a gente por causa do nosso caminhar. Olha isso aqui, olha, 18, vou ler de novo. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então tem gente que vai cair na ruína. Tem gente que vai cair na ruína, que vai cair. E não é por causa de nada que fizeram para ele. É por causa do próprio caminhar. Isso aqui ontem me deixou assim com o meu coração, sabe? Por causa do próprio caminhar. Por causa da própria soberba. Por causa das próprias escolhas. Porque a pessoa soberba é aquela que não ouve nada. Sabe de tudo. Nunca tá errado. Tá sempre acima. Se vale no que tem. Se vale eu sou o cara, eu sou o bambambam, eu sou isso, eu sou aquilo. Aquela altivez de espírito, aquele olhar tão acima. Então, essa pessoa está anunciando, essa pessoa, com o posicionamento dela, com as escolhas dela, ela está anunciando o que vai acontecer na vida dela amanhã. Ela mesma, o caminhar dela hoje, anuncia o que vai acontecer na vida dela amanhã. Porque é a palavra que disse isso. Que a soberba precede a queda. A altivez de espírito precede a queda, a ruína. Então tem coisas que nós vamos colher amanhã, queira Deus que a gente não, em nome de Jesus, mas tem coisas que muitas pessoas vão colher no dia de amanhã por causa do posicionamento hoje. Mas a palavra também diz que a humildade precede a honra. Eu acho isso aqui o máximo. Tá em Provérbios, depois eu vou deixar aqui para vocês aqui no comentário. Tá no mesmo livro de Provérbios que a humildade precede a honra. E quando eu falo de humildade aqui, gente, não é de quem não tem nada, não. Porque às vezes a pessoa fala assim, é humilde porque não tem nada. É humilde porque falta tudo. Não, humildade aqui é de espírito. Tem pessoas que têm muito e são super humildes. Sentam com você, conversam, comem um pão com mortandela contigo de boa, sabe? E tem gente que não tem nada e é super soberbo. Então essa humildade aqui não é sobre ter ou não ter, é sobre um espírito humilde, um coração manso, um coração que ouve, examina, que baixa, que cala, que conversa com Deus, Humildade aqui é de espírito. E a palavra diz que a humildade precede a honra. Então a sua humildade, a sua mansidão está anunciando que você vai receber lá na frente. E para fechar esse devocional e completar isso, a palavra diz que Deus resiste ao soberbo e dá, porém, graça ao humilde. Então você entende que a queda e a honra vem do Senhor. Isso é muito bom.
Isso é muito forte. Paz do Senhor, gente. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.